Muito bem, na sequência, vamos ver então a prova pericial. Ela trata de um modelo probatório dos mais requintados, né, onde o juiz pode se sentir bem seguro em relação à prova pericial, porque se a ele não é dado conhecer determinado ponto, determinada situação que exige um conhecimento mais apurado, mais técnico, mais específico, então é necessária a indicação da prova pericial, né, como uma ferramenta de maior ilustração possível ao juiz. Ela tem uma segurança bastante grande, não que ela seja perfeita, não é, mas que ela traz uma segurança bem melhor ao juiz. O Ovídio, nessa obra Curso de Processo Civil, ele traz um conceito de perícia que, baseado no José Frederico Marques, diz assim: é a prova destinada a levar ao juiz elementos instrutórios sobre algum fato que dependa de conhecimentos especiais de ordem técnica. A função de toda atividade probatória é fornecer ao juiz elementos por meio dos quais ele há de formar o seu convencimento a respeito dos fatos controvertidos no processo. Esse contato do juiz com os fatos da causa pode dar-se através de provas orais produzidas em audiência, quando o juiz ouve as partes ou inquire testemunhas, ou mediante o exame de documentos constantes dos autos, ou ainda quando se traz ao processo, não o documento e sim as pessoas ou coisas que se pretende extrair elementos de prova. Ele diz aqui que em doutrina e na legislação de outros povos encontram-se dois sentidos para a locução exame pericial. Um deles quer significar a verificação direta e pessoal feita pelo juiz sobre pessoas ou coisas, a fim de esclarecer fatos que têm interesse na causa. Nesse sentido, chama-se aqui de exame judicial, né, que o juiz então ele examina. Corresponde à espécie de prova do Código Civil, denomina de inspeção judicial, né? Logo nós vamos ver isso aqui. Ele diz assim que neste caso, porém, não estaríamos em presença de uma verdadeira prova pericial, uma vez que esta pressupõe a existência de um perito, através do qual o juiz atinge o fato probando, o que, ao contrário da inspeção judicial, torna a perícia uma prova indireta. Egas Moniz de Aragão diz que no antigo direito luso-brasileiro a inspeção ocular feita pelo juiz é que se denominava vistoria, né? Visto, né? Contraposta nesse sentido a arbitramento, onde o juiz nada inspecionava. Então a verdade é que é a questão da prova, né? E quando é que ela é admitida? Ela só tem lugar quando o fato exigir conhecimento especial de natureza técnica por aquele que vai, portanto, realizar a prova pericial, né, uma pessoa que é da plena autoridade do próprio juízo, né, o juiz deve ter confiabilidade nessa pessoa, tem que ser pessoa de ilibada conduta, evidente, o perito, para que não crie situação, quem sabe até de um constrangimento de ter se corrompido diante de uma das partes. Então o perito ele tem a isenção técnica e a isenção moral absoluta sobre a sua atividade na elaboração do seu laudo pericial, depois que é o seu complemento e a sua conclusão de tudo. Então, o conceito, mais ou menos, é isso que eu tenho que dizer. O cabimento também já vimos aqui, a questão do cabimento da necessidade da prova técnica. O objeto da prova pericial vai se dar, então, em pessoas ou coisas, né? Então, nós vamos trabalhar agora logo nisso aqui. E, claro que deve-se ter agora o exame, então, do artigo 464, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Ora, o que é o exame? Exame, exatamente, é um exame feito na pessoa ou na coisa, examinado, por exemplo, um exame médico, né? Nós temos essa possibilidade, né, de verificar, através de um exame, as condições pessoais ou da própria coisa, né? Por exemplo, se um mal maior nessa pessoa existe, o exame vai caracterizar, quem sabe mandando fazer exames complementares de sangue, exame de urina, etc, etc, etc. Então, esta prova pericial pode envolver várias áreas também, né? A vistoria que se faz em relação a um bem, né, uma coisa,
o local também se pode fazer. A vistoria, portanto, é averiguar as condições da coisa, né? Por exemplo, um carro amassado, a extensão de um imóvel cuja discussão existe em relação à sua dimensão, né? Ao seu confrontamento com os demais imóveis. E, finalmente, nós temos a avaliação, que é uma quantificação, é uma apuração em dinheiro, é um quantum que deve ser apurado através desta figura avaliativa da prova pericial. E, claro, por exemplo, eu quero avaliar um imóvel, vou chamar um corretor de imóveis, né, que tem essa experiência de mercado e vai, então, se prestar como perito, né, para esta avaliação. Então, o exame, vistoria ou avaliação são as três fontes da perícia, né? O juiz vai indeferir a perícia quando a prova, de fato, não depende desse conhecimento técnico, é desnecessário em vista de outras provas produzidas. Por exemplo, eu tenho um documento absolutamente completo sobre determinado fato, não preciso de prova pericial, né? Salvo que eu alegue que o documento seja falso. Bom, então é necessário fazer então uma apuração pericial da datação do documento, né? Quando ele foi datado, da questão, quem sabe, das assinaturas, né? Fazer uma perícia grafoscópica, enfim, várias situações em que o documento possa ser impugnado. Mas se não for impugnado, é evidente que o documento, já vimos, o documento às vezes ele é maior, né, do que qualquer outro modelo de prova. E a verificação da perícia impraticável, quer dizer, eu vou fazer uma perícia sobre um grão de arroz que está lá parado dentro de um porto, né, em determinado cais, e este produto já se extraviou, já se deteriorou. Vou fazer o quê? Vou fazer a perícia do produto deteriorado. Então, impraticável, né? O que se pode fazer aqui é a chamada prova indireta, dizer, bem, a qualidade daquele arroz era tanto, valia quanto na época, tinha tantas toneladas, enfim, o gênero, né, e a quantidade, e aí uma aplicação, quem sabe, por uma avaliação, né, por tabela, do quanto vale o produto, né, ou valia o produto na época, enfim. Aqui nós temos, então, no artigo 465, como é que se procede a perícia? Vamos ver aqui. Procedimento da perícia, lá no Código. O juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia, tá? E vai fixar, então, de imediato o prazo para a entrega do laudo. Incumbe às partes, e aqui está uma das questões mais importantes na prova pericial. Incumbe às partes em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Na verdade, três coisas importantes aqui. Arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, tá? Assim como o juiz, nós sabemos, as mesmas condições de impedimento, suspeição, o impedimento, a proibição total, suspeição parcial. Indicar assistente técnico. Quem é o assistente técnico? Ora, é um perito na área que vai trabalhar em nome da parte, quando por ocasião da investigação do perito. Então nós vamos ter o perito do juízo, assistente técnico do autor e assistente técnico do réu. Os assistentes técnicos não são obrigatórios. A participação deles é disponível para as partes. Então, se alguém quiser chamar o seu assistente técnico, o chamará e fará, então, o trabalho de acompanhamento da perícia realizada, então, pelo perito do juízo. Se esta perícia, através do laudo do perito judicial, estiver em contraposição ao que entende o assistente técnico pode lançar o seu laudo em contraposição ao laudo do perito. Tá? Não é possível que ele tenha um outro entendimento, outro enfrentamento da matéria que está sendo analisada, né? Então pode acontecer. O assistente técnico também então trabalha, embora seja para a parte, mas também não deixa de ser um auxiliar do juízo para dar luzes àquela informação técnico-científica, né? E o mais importante de tudo, o inciso 3º, que é a apresentação de quesitos. A quesitagem é um questionamento que a parte faz ao perito. Entrega por petição ao juiz e no dia da elaboração desta perícia, dos trabalhos periciais, as partes já estão com seus quesitos, as suas perguntas
já apresentadas nos autos. Então, cabe também no laudo ao perito responder a esta quesitagem apresentada pelo autor e apresentada pelo réu. Daqui a pouco, se houver uma certa resistência à resposta do perito, é possível que a parte busque um quesito complementar, complementando aquela resposta. Por exemplo, a resposta do perito é omissa, ela é obscura, ela é contraditória, então é necessária uma atividade da parte no sentido de buscar aqui quesitos complementares, e o juiz então com esses quesitos complementares dá vista novamente ao perito para que ele possa responder, se for o caso, e também com a assistência do assistente técnico em todos esses trabalhos aí definidos. Então aí o perito vai apresentar em 5 dias a proposta dos honorários, assim que for nomeado pelo juiz. Geralmente, como é que o juiz conhece o perito? Eles têm dentro dos cartórios judiciais, geralmente tem relações de peritos nas áreas da engenharia, da agronomia, da medicina, até mesmo do direito, quando é necessária a fixação de honorários advocatícios, por exemplo, um arbitramento em honorários. Então, o juiz tem ali um aparato de dados, né, dentro dos seus registros de pessoas que são peritas e funcionam nisso, né, com a atividade esta de contadores peritos, né, atuários peritos, enfim, ele tem então a relação em quem ele tem a confiabilidade suficiente para isso. Então aqui nós vamos ter a proposta de honorários do perito, que já apresentou, o currículo com comprovação de especialização na área, contatos profissionais, em especial endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, né? As partes serão intimadas da proposta de honorários, então quem vai pagar, né? Quem pediu a prova pericial é quem paga, né? E se houver uma das partes com a gratuidade da justiça, o benefício da justiça gratuita, quem paga, via de regra, que é o próprio Estado, né, no valor de R$450 aproximadamente ao perito, né, que não é muito, mas enfim. O juiz pode autorizar o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito e devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de apresentado o laudo, né, e prestados todos os esclarecimentos, inclusive como eu falei, com os quesitos complementares. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz pode reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Quando tiver de realizar-se por carta, vejam perícia por carta, quer dizer, carta precatória, né? Poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. Então hoje eu tenho um inventário, mas eu preciso fazer uma avaliação do imóvel que está lá em outra cidade do interior do estado, eu peço ao juiz dessa cidade do interior do estado, né, que proceda, né, na verdade o juiz daqui, né, procederia a fazer esta indicação do juízo e lá pode-se fazer a perícia pelo juízo deprecado e não pelo deprecante, né? Então fica mais fácil se verifica um perito de lá, né, com toda a sua mesma confiabilidade que teria um juízo de origem, né, onde a causa está. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo, né? Então aqui nós temos o trabalho de ética, né, profissional do perito, quando diz escrupulosamente o encargo, independente de compromisso. Não precisa, porque ele já é da confiabilidade do juízo, né? Aqui os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, e o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência de 5 dias. E aí a gente, o advogado, no caso, avisa, né, o assistente técnico, olha, vai acontecer a perícia no dia tal, então avisa, ele vai lá, enfim. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição, que o Código, na verdade, já repete o que já disse ali em cima, né? Outro descuido do legislador. O juiz, ao aceitar a escusa ou a julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. O perito pode ser substituído quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico, o cara não conhece a área, ou sem motivo qualquer deixa de cumprir o encargo no prazo que foi assinado pelo juiz, né? Então não justifica, geralmente às vezes é muito comum o perito pedir um pouco mais de prazo dado a complexidade do exame ou da avaliação, enfim, que ele tiver que fazer. Aqui vem 469, que eu já falei, das partes podendo apresentar os quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.
Incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, formular quesitos que também ele pode, que entender necessários ao esclarecimento da causa. Assim como o juiz pode ouvir testemunho, ele também pode, né, formular quesitos ao perito, né? As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. Dificilmente vai acontecer. Se fosse para acontecer isso, já era melhor ter escolhido a convenção de arbitragem, enfim. Não vi ainda também na prática isso aqui acontecer. Mas o que deve conter o laudo pericial? O laudo pericial tem a exposição do objeto da perícia, o que foi examinado, análise técnico-científica realizada pelo perito, indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas, resposta conclusiva, a conclusão que ele tem que dar, então, de todo este apanhado de dados que ele fez, ele vai ter que lançar, então, o seu juízo conclusivo, né, a respeito dos quesitos lançados pelas partes, pelo juiz e, se for o caso, o Ministério Público. Apresentar linguagem simples no laudo, né, vedado o perito ultrapassar os limites da sua designação, obviamente. O perito e os assistentes podem valer-se de todos os meios necessários, mesmo até ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, terceiros ou repartições públicas, instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento, né, do objeto da perícia. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova pericial, quando começam os trabalhos, então. Mais de uma área de conhecimento, quando for, por exemplo, medicina e psicologia, por exemplo, tiver mais de uma área de conhecimento, o juiz pode, então, nomear mais de um perito, né, para cada área necessária. Aqui tem a questão da prorrogação do laudo, né? O perito protocola o laudo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução. As partes são intimadas para querer se manifestar sobre o laudo, até mesmo impugná-lo. O perito do juízo tem o dever de, em 15 dias, esclarecer ponto, que aqui vem os quesitos complementares, né? Ponto divergente, sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, ou então a divergência apresentada pelo assistente técnico, né? Enfim, quanto à perícia, gente, é a parte mais importante, né, o que nós teríamos aqui para dizer. Aqui, mas importante também, o artigo 479. O juiz vai apreciar essa prova como? De acordo com a sua livre convicção. A perícia, embora o seu peso, não é a prova das provas. A perícia é um meio probatório que leva o juiz a algumas conclusões. Então, ele vai indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar a prova pericial ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, é claro que o juiz não está adstrito à prova pericial, mas se ele contrariar o que está na perícia, ele vai ter que fundamentar lá com as suas razões, o seu livre convencimento, o seu prudente arbítrio, né? Aqui também, ó, no momento da sentença, às vezes acontece que o juiz, quando chega à prova pericial, as partes não se deram conta de alguma coisa e o juiz se deu conta que a perícia é fraca, a prova pericial, o laudo é fraco. Então, o juiz determinará de ofício ao requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então, é isto. Finalmente, como modelo de prova, nós temos a inspeção judicial. A mais tranquila de todas, porque esta, já li há pouco que manifestou o Ovídio Araújo Batista da Silva, na inspeção judicial, o juiz, né, ele, de ofício ou a requerimento da parte, ele vai se deslocar até a prova. Há uma inspeção judicial. O juiz inspeciona a coisa ou a pessoa, né? Então diz aqui, ó. O juiz de ofício ou requerimento pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa.
há uma discussão de vizinhos sobre um muro, né, que divide as áreas ali. O juiz vai ver se aquilo ali é um direito de passagem, se aquele muro realmente está bem construído, se ele está nos limites das matrículas imobiliárias que apresentam ali as dimensões dos imóveis. Então o juiz tem neste momento ampla liberdade de trabalhar com ele mesmo, se deslocando ao local onde esteja a coisa probanda ou a pessoa a quem interessa a prova. Existem casos de interdição, pessoas doentes mentais que não têm capacidade sequer de se deslocar, até mesmo porque não têm a sua locomoção, né, própria, já não podem mais caminhar, estão lá em estado, às vezes, infelizmente, vegetativo. O juiz, para dar base na sua sentença, ele muitas vezes ele se dirige até o local, onde esteja, num hospital, numa clínica, num asilo, enfim. Esta pessoa então é inspecionada pelo juiz, o juiz faz ali algumas perguntas para verificar se essa pessoa tem ou não tem condições mentais, né, de continuar com a sua administração da sua vida comum, da sua vida civil. Então, uma vez que o juiz constate aquilo, ele vai lançar um termo dizendo que no dia tanto, a tal hora, no local tal, compareceu para verificar o estado mental da pessoa fulana de tal. E aí, neste dado, na inspeção judicial, ele vai dizer o que ele constatou, verificou que a pessoa realmente não tem condições de opinar a sua própria vontade, não tem condições de manifestar por seus atos qualquer volição. Enfim, o juiz vai nesse momento fazer um trabalho de análise pessoal, não precisa, muitas vezes não precisa uma análise técnica, né? Se o juiz, claro, ficar em dúvida, claro que ele vai pedir a opinião de um médico, né? De um psiquiatra, enfim, alguém que tenha esta condição. Mas se aquela questão é solar, está ali na cara de todo mundo, para todo mundo ver que aquela pessoa realmente está incapacitada, o juiz ainda pode ouvir dentro daquele hospital, daquela clínica, daquele asilo, enfim, outros relatos de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, enfim, outros médicos, também ali buscando depoimento. Então, tudo que o juiz tiver ao seu alcance, ele vai usar para formar essa convicção pela inspeção judicial. Então, vejam aqui, ó. Ao realizar a inspeção, o juiz pode ser assistido por um ou mais peritos. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou coisa quando julgar necessário para melhor verificação e interpretação dos fatos que devam observar. A coisa não pode ser apresentada em juízo sem considerar as despesas ou graves dificuldades, determinar a reconstituição dos fatos, né? As partes têm sempre o direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimento e fazendo observações. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, é o termo de inspeção judicial, é este auto circunstanciado, esse termo depois é entranhado aos autos, mencionando tudo quanto for útil ao julgamento da causa. O auto poderá ser instruído com desenho gráfico ou fotografia. Muito bem. Com isso, nós terminamos o ponto relativo à prova, né, o direito probatório. Recomendo aqui, depois se vocês querem rir um pouco, deem uma lida ali no artigo 130, no slide 137 e 138. Há um relato aqui de um camarada que se acidentou e buscando informações periciais por parte da seguradora, né, ela buscou do acidentado. Então, gente, é de se dobrar rindo aqui com esse fato, se quiserem, lá 137 e 138 os slides. Bem, audiência de instrução e julgamento. E agora sim nós estamos indo ao fim do semestre, para o último ponto. A audiência, quando falamos nela, a audiência ela é nada mais, nada menos do que um ato solene, né? Assim como um julgamento no tribunal, a audiência no primeiro grau, só que na audiência o seu objeto é a busca da prova oral. Formar a prova oral, significando o depoimento das partes, quem sabe a confissão de uma delas, a prova testemunhal, né? Então, como vimos, tudo que for manifestação oral, esclarecimento do perito, esclarecimento do assistente técnico, sempre é necessária a audiência, a audição, para que se ouça, através dessa prova oral, as pessoas aqui consignadas, né, dentro das capacitadas à produção da prova, como a testemunha, por exemplo, né? Então, é uma audiência dotada dessa solenidade,
o juiz sempre acima das partes, o autor à direita do juiz, o réu à esquerda, né? As partes depois os seus advogados, e ao centro fica então o espaço reservado para os depoimentos das partes ou testemunhas, enfim, onde o juiz faz esse trabalho de coleta da prova oral. Tá? No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência, deixa eu só botar aqui maior aqui para nós. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento. Instrução e julgamento. Significa que o juiz vai colher a prova instrutória, lembra a fase instrutória, a fase da instrução. O juiz está colhendo a prova e julgamento. Esse julgamento pode não ocorrer, mas ela é preparada para isso. Porque vejam, se o assunto é complexo, se a matéria realmente é muito relevante, o juiz não está aparelhado. Na maioria, na grande maioria das vezes, o juiz não está aparelhado para proferir sentença nesta audiência. Então, se eles tiverem condições, sim, então a audiência vai ser de instrução e julgamento. Mas não sendo assim o juiz preparado para isso, ele vai fazer a sua sentença em gabinete, vai pedir uns 30 dias, 15 dias, enfim, para as partes, e depois já vai dizer para elas a data em que estará publicada a sentença dele, tá? Às vezes o juiz também se passa, muito comum também desse prazo que o Código lhe diz em relação à sentença. Os juízes adotam muito a circunstância de alegar o excesso, né, de trabalho, né, o número invencível de processos, enfim, eles alegam. Então, o juiz vai declarar aberta a audiência de instrução e julgamento e manda apregoar. O pregão, portanto, é quando o oficial do cartório, né, o oficial daquele ato de solenidade, ele vai à porta e faz o pregão dizendo que está começando aquela audiência, dando o nome das partes, o número do processo, e vai também verificar se as testemunhas estão presentes, né, vai nominá-las ali mesmo, gritando a porta da audiência. Então sai para o hall, aquele hall de entrada que tem ali, que antecede, o espaço que antecede a sala de audiência. Então ele vai apregoar as partes e respectivos advogados, bem como as pessoas que devam dela participar. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes. Tá, mas já não houve conciliação, tentativa de conciliação? Sim, lá na frente. Mas sempre é momento onde o juiz participar do processo, sempre é momento de incitar as partes a que colaborem na elaboração de um acordo. Então ele vai tentar mais uma vez, né? Independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. O juiz exerce o poder de polícia na audiência, incumbindo manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala da audiência os que se comportarem inconvenientemente, requisitar, quando necessário, força policial, tratar com urbanidade as partes, advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, nada mais singelo do que este procedimento da audiência, mas nada mais solene do que o procedimento da audiência. Então vejam que este poder que o juiz exerce é um poder absoluto de polícia, ele é o presidente da causa, é o presidente da audiência e ele vai determinar então estes comandos quando necessários, em que a ordem dos trabalhos da audiência seja alterada, né, seja enfim corrompida por uma das partes e que venham então a trazer às vezes até tumulto no momento da audiência, né? Às vezes, postura dos advogados, o juiz pode advertir o advogado que ele não está se conduzindo bem, o advogado fica irritado, nervoso, o advogado que masca chiclete, né, em sala de audiência, está lá com o chicletão na boca, lá a 1000 por hora, o juiz pode pedir que ele pare de mastigar daquele jeito ou que coloque fora o chiclete. Já tive, inclusive, no Tribunal de Ética da OAB, uma representação de um juiz contra um advogado por causa disso, não é brincadeira, é sério. Então, são várias situações em que a gente tem que ter aquilo que se chama de lhaneza. Lhaneza é exatamente o comportamento de fidalguia, né? Não zombar da parte quando ela está depondo, não zombar da testemunha, não fazer aquelas caras de dizendo, não acredito, meu Deus do céu. Não, nós temos que ser ali naquele momento da audiência, todos que participam do processo, exceto as partes,
nós temos que ser técnicos, né? Absolutamente envolvidos com a causa e não com a pessoalidade dessas pessoas que todas aí participam do processo em seus depoimentos. Então é um ato de absoluta formalidade, né? Vocês devem entender que o ato desta audiência é o ato final da fase instrutória, e uma vez já terminada a audiência de instrução e julgamento, nós já vamos para a fase sentencial, se é que o juiz não proferiu a sentença na própria audiência. Por isso, e terminando aqui, não temos muito mais a ser dito neste ponto, nessa tarefa, que penso aqui realizada com a graça de Deus, né, com a compreensão de vocês também, principalmente, e com o apoio técnico aqui dos meus filhos, que tiveram esse período todo aqui fazendo as aulas comigo, postando, e eu ainda não consegui aprender, não faço sozinho mesmo, não aprendi, mas eu tenho então esse apoio, esse carinho, além do carinho de vocês, o carinho familiar aqui que me dá toda esta base, né, de estar aqui com vocês. Então, eu agora, nessa semana, já posto para vocês algum material de apoio sobre o que foi visto aqui, assim como eu faço sempre, e já partimos então para os momentos finais do semestre com as provas, e espero que todos tenham a aprovação que eu desejo, né? Uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.